e passo a palavra para você. Tá ótimo. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, um prazer estar aqui para compartilhar aqui a nossa jornada de inovação e após essas duas belas aulas eu tive a oportunidade de ficar tanto na aula da professora Cecília quanto do professor Douglas e tem uma conexão muito forte, efetivamente, né, quando eles trouxeram as eco-inovações e alguns exemplos, meu objetivo aqui é compartilhar na prática como que a gente tem implementado. Eu vou começar... Deixa eu reduzir aqui para não ficar aparecendo. Pronto. Eu vou começar falando, né, da inovação que o plástico trouxe para o desenvolvimento sustentável em diversos segmentos, né? Muito bem, a Cecília colocou, né, como que a inovação traz, a eco-inovação traz menor impacto. E a gente pode ver aqui tanto na parte de embalagem, que estendeu a vida, né, dos alimentos. Quando a gente olha aqui, né, as carnes que vêm embaladas, o quanto que você estende de fato e evite o desperdício de alimentos. No agronegócio, trazendo maior produtividade, menor utilização de defensivos agrícolas, mantendo a qualidade, né, das plantações. E na parte do transporte, evidente, né, muito mais leve, o que está também permitindo, né, esse avanço de carros elétricos, estendendo a vida útil e aí, portanto, emitindo menos CO2. Na saúde, e acho que a gente passou pela pandemia e ficou tão evidente, né, toda a parte de máscara, proteção, essa questão de menor risco de contaminação, muito mais acessibilidade, flexibilidade e conforto, né, diferentes soluções para a área da saúde, né, quando a gente olha aqui catéter, seringas, né, que antigamente era de vidro. Acho que assim, o plástico trouxe de fato uma inovação e em prol, né, de menos impacto para o meio ambiente. Mas, né, como tudo, a gente avalia tanto quando foi a inovação, né, muitas vezes a inovação ela traz, e quando você olha aqui, você vê quais foram os impactos, e um dos impactos negativos do plástico é a geração de resíduos. Né? Tem sido um ponto de muita preocupação global, e aí você vê em todas as mídias, né, uma preocupação aí na busca de redução de utilização, os impactos, né, para o meio ambiente, para os mares, oceanos. As marcas se movimentando para reduzir o uso do plástico, né? Então, onde que não é necessário fazer a substituição, lembrando sempre, que acho que foi bem colocado, né, pelos professores, de que é importante avaliar o sucedâneo, né? Como que numa redução ou numa substituição você está trocando por um outro produto, qual que é o impacto, fazendo uma análise de ciclo de vida. Quer dizer, você pode gerar menos resíduos, mas está emitindo mais durante o processo, é mais pesado e, portanto, no transporte vai ter mais emissões, na utilização de energia, de água, quer dizer, olhar o todo para a gente não tomar decisões equivocadas. E né, dentre as principais questões globais, a poluição né, e a geração aqui de resíduos. E por que isso? Porque o mercado e a sociedade foram construídos em uma economia linear, ou seja, extração, produção, consumo e descarte. Né? Tanto as sociedades, as empresas, com foco em produzir cada vez mais, como do outro lado a sociedade utilizando e descartando, sem se preocupar em retornar para um processo produtivo. Mas esse é um caminho que a gente tem aqui a oportunidade de mudar, e é nesse processo, né? Quando a gente fala de inovação, foi mencionado, tem produto, tem processo, mas também tem um modelo inovador, vamos dizer assim, de economia circular, de carbono neutro, que visa evitar o desperdício, evitar a geração de resíduos, utilizar o resíduo como novo processo produtivo, fazer escolhas no início da cadeia por soluções renováveis. E quando a gente olha a cadeia aqui da indústria química, né, falando aqui de Braskem, numa cadeia linear, a gente falava, a Braskem está na primeira geração, produzindo químicos para diversos segmentos, e na segunda geração, gerando resinas termoplásticas, são pellets, né, são pequenos grãos que são vendidos para a terceira geração, que fazem embalagens, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e as mais diversas aplicações do plástico, que eu mencionei até anteriormente.
Quando a gente olha de uma forma circular e buscando, né, uma economia circular de carbono neutro, como que a Braskem está se posicionando? Aumentando as suas soluções de matéria-prima renovável. Então, a gente tem produtos que são produzidos com cana-de-açúcar, o etanol que vem da cana-de-açúcar, porque, né, na origem, o maior volume hoje de produção ainda é a extração de petróleo. Então, o objetivo é que a gente aumente a extração de matéria-prima renovável e utilize energia renovável, foi falado aqui. Então, a gente tem várias iniciativas de utilização de energia eólica e solar. E no processo como um todo, apoiar os nossos clientes no design de um produto que olha lá no futuro ao como que vai voltar para a cadeia produtiva, junto com os consumidores e varejos, trazendo conscientização de um consumo consciente, um descarte adequado. Eu vou trazer alguns exemplos. E principalmente os dois principais negócios que são novos, né, da Braskem, que é tanto a reciclagem mecânica quanto a reciclagem avançada. E o que é isso? A reciclagem mecânica é a tradicional. Você pega o resíduo plástico, você pega lá a garrafinha plástica, tritura, lava, passa para o processo de extrusão, quer dizer, volta a virar de novo uma massa e depois os pellets novamente, substituindo, portanto, a necessidade de extração, né, de matéria-prima e voltando para o processo produtivo aqui na segunda geração, que vai virar novamente produtos. Só que nem todos os plásticos a gente tem facilidade de reciclar mecanicamente. Então, tem alguns plásticos que são mais difíceis, como, por exemplo, o que a gente chama de flexíveis, né? A própria sacola plástica, embalagens que vêm em macarrão, feijão. Isso tudo misturado nos resíduos tem mais dificuldade de você reciclar mecanicamente. Então, a solução é a gente transformar isso em uma nova matéria-prima, um novo óleo, este óleo substituindo o óleo que viria aqui da fonte fóssil. Então, em vez de utilizar uma nafta, né, que vem do petróleo para o processo químico, a gente utilizaria este óleo vindo do resíduo plástico, que é uma forma de, ao entrar aqui, passa a ser um produto virgem novamente, então você não tem restrição de utilização nem mesmo para contato com alimento, e também amplia o reaproveitamento dos resíduos plásticos. E para que isso aconteça, né, quando a gente faz um compromisso de ser uma empresa de economia circular, né, de carbono neutro, a Braskem assumiu compromissos claros e metas claras para que a gente venha apresentando o nosso avanço nos nossos relatórios anuais, para dar transparência de tudo que a gente vem investindo e para onde que a gente está indo. Então, na parte de redução de emissões, reduzir em 15% até 2030, atingindo a neutralidade de carbono em 2050. E na parte de desperdício de plástico, né, a redução é incluir 300 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado até 2025, 1 milhão até 2030, e recuperar 1,5 milhão de resíduos plásticos que seriam encaminhados para aterros, incineração ou para o meio ambiente. Quais são os 3 pilares de inovação que a gente está atuando em termos de mudanças climáticas, né, para endereçar as mudanças climáticas? Um ponto é redução das emissões, né, o professor falou aqui de eficiência energética, então a gente está usando aqui muito mais energia renovável, solar e eólica, trazendo eficiência na parte de produção, então como que a gente consegue reduzir a utilização de energia. Um segundo ponto, que é remoção de carbono. Então, dentre as nossas soluções renováveis, né, matéria-prima advinda de cana-de-açúcar, traz captura, quando você olha o processo como um todo. Eu faço captura de CO2 no processo produtivo e oferto para os meus clientes um produto renovável. E a parte de inovação, efetivamente, aqui, que foi mencionado também, nesse caso, acho que foi até pela professora Cecília, a questão de... não foi agora, né? O professor Douglas dando como exemplo, a captura de carbono e a transformação em novos produtos. Então, tem tecnologias hoje de captura, o que a gente está buscando é utilizar essa captura e já produzir novos produtos químicos, para que dê, de fato, o direcionamento para aquilo que a gente está captando do meio ambiente, transformando em novos produtos químicos.
Em termos de circularidade, é um ecossistema, né? Porque você tem que olhar o todo, desde produtos circulares, eu vou trazer alguns exemplos, tecnologia, educação e o design circular. Em termos de tecnologia, como eu mencionei, desenvolver soluções e processos de reciclagem mecânica, trazendo qualidade para o produto, e do ponto de reciclagem química, avançar. Hoje, a tecnologia que a gente está mais utilizando é a tecnologia pirólise, que antes produzia, né, mais conhecido para a produção de combustível, e o desenvolvimento tecnológico é transformar em características que possam entrar como matéria-prima no nossa unidade, ou seja, transformar isso em algo similar à nafta. E longo prazo, focar em novas tecnologias para que a gente tenha menos emissões também do que acontece na própria pirólise. E para isso, a gente fez um investimento na primeira planta de reciclagem no Brasil, com tecnologias que mistura tanto tecnologia alemã como do Brasil, para ter essa qualidade do material. Fizemos a aquisição da Wise, que é uma recicladora com mais de 20 anos de experiência, mais de 15 anos de experiência, com o objetivo de a gente acelerar esse desenvolvimento e esse aprendizado nessa cadeia. E os produtos com conteúdo reciclado, os mais diversos, né? Então, desde embalagem de óleo lubrificante, passando por embalagens ali da Sempre Livre da Johnson Johnson, os utensílios domésticos, sempre trazendo o objetivo de reduzir matéria-prima virgem, né? Ou seja, você usa menos recursos, o reciclado, em que você deixa de gerar o resíduo. Então, tem uma questão aqui, além do aproveitamento do resíduo e mantendo ele, né, em toda a cadeia, que é o objetivo da economia circular, você usa menos recursos, e em termos de emissões, você também tem menos emissões do que você tivesse lá desde o início da cadeia, fazendo uma nova resina virgem. E como sempre a gente fala, né, a economia circular ela só vai funcionar se toda a cadeia e as parcerias e a colaboração existir. Acho que, como toda inovação, colaboração é necessário para que você consiga, de fato, implementar e trazer para a realidade uma inovação, né? De levar isso para o mercado. E aí aqui a gente trouxe alguns exemplos de parceria, a gente fez com a Heineken e com a Natura, para todos os copos que a gente retirou do Rock in Rio, a gente transformou em tampa da Natura. As nossas sacarias que a gente vende, nossas resinas, a gente transformou na embalagem, né, da Johnson Johnson, em parceria com o nosso também cliente convertedor, a Mega. Tramontina, utilizando nossos big bags. Essa com a Mãe Terra, né, com a Unilever, utilizando as nossas resinas, produzindo uma embalagem monomaterial. Eu vou falar de design, né? Então, quanto mais simplificado a embalagem, melhor. E os últimos dois casos na prática aqui, em que resíduos domésticos, pós-consumo, a gente transformou tanto no produto da Colormac, aqui no tanquinho, como também na embalagem de óleo lubrificante. Quando a gente olha em tecnologia, né, eu vou falar muito aqui de reciclagem química, porque a tecnologia de reciclagem química ainda está em desenvolvimento. Então, a gente tem diferentes parcerias, tanto fora do país como no Brasil. Com o Senai, a gente está tentando desenvolver catalisadores para melhorar a performance do processo de pirólise. Então, a gente tem aqui, né, um reator aqui de bancada em que a gente está fazendo os testes para ter um catalisador e trazer mais eficiência para esse processo. A Braskem está investindo junto com a Valorem na primeira planta de reciclagem química do Brasil, vai ser lá em Indaiatuba, com o objetivo de produzir 3.000 toneladas de óleo de pirólise, mais 6.000 toneladas de produtos circulares, com investimento de 44 milhões de reais aqui, com o objetivo de que em final de 23, início de 24, a gente tenha essa primeira planta. Acho que é uma tecnologia brasileira, acho que é um salto aqui importante em termos de inovação. E o que é esse volume, né? Quando a gente fala de ESG certificação, né? Também foi comentado aqui pelos professores. Como esse é um produto em que toda a cadeia tem que ser certificada, desde lá de trás, né, de onde veio o resíduo, produzir o óleo, e a gente, quando utilizar, quando vai para frente também para os nossos clientes.
Primeiro, para trazer transparência, e segundo, como é um processo que a gente fala que é balanço de massa, ou seja, vai entrar essa matéria-prima no meu processo produtivo junto com as outras que eu utilizo. Esse percentual é que eu vou certificar e vender para os nossos clientes. A gente tem avançado também em parcerias não só no Brasil, a Nexus é uma tecnologia americana de pirólise, a gente tem uma parceria tanto com investimento, né, que a gente fez uma aquisição de participação acionária como um contrato de off-take, né, de recebimento de matéria-prima lá nos Estados Unidos. E essa tecnologia é uma tecnologia que a gente vem desenvolvendo internamente na Braskem, em que a gente vai transformar o resíduo diretamente em matérias-primas para fazer a própria resina. Então, em vez de virar a nafta, voltando lá no início da cadeia, a gente já faria um propeno, um epeno, que já é os monômeros que produzem as resinas, e com isso você tem menos emissões. Então, esse é um desenvolvimento ainda que está aqui na escala de laboratório, internamente, mas que tem esses dois focos, utilizar os resíduos e reduzir as emissões, para que a gente seja uma economia de carbono neutra. Educação, eu trouxe só alguns números aqui, mas o universo de programas que a gente tem feito, a gente tem falado muito de consumo consciente, descarte adequado, a gente precisa que cada um de nós tenha a responsabilidade do descarte adequado. Infelizmente, o plástico está em muitos lugares nas ruas porque está sendo descartado de forma inadequada. Então, a gente tem participado de eventos, né, de música, a gente foi no Rock in Rio, Lollapalooza, em que a coleta dos copos a gente entrega presentes, né, para que brindes, para que tenha esse conceito de que aquilo não é o resíduo, aquilo vai ser utilizado, é importante a destinação e o estímulo, né, dessa questão da troca. A gente está, né, no Big Brother Brasil ali com uma estação de reciclagem para falar da importância da destinação, da separação, né, o quanto isso traz responsabilidade de cada um de nós. Então, a gente tem aqui números de toneladas recuperadas, mas mais do que isso, é a quantidade de pessoas que são impactadas nesse conceito de consumo consciente e descarte adequado. E aí, chegando aqui já para o final, e aí eu me coloco à disposição, né, para perguntas. A gente sempre fala o seguinte, né, quando a gente fala de reciclagem, a gente está falando de produtos, né, que foram colocados no mercado, a gente vai lá fazer essa retirada e reciclar. Muitos dos materiais, as embalagens, têm dificuldade de reciclar porque ela não foi pensada no seu conceito como que seria o final da sua vida útil. O objetivo do Casulo é que a gente tem, então, um laboratório de design aqui em São Paulo, que tem como objetivo juntar, né, diferentes elos aqui, startups, designers, empresas, né, convertedoras, os donos das marcas, para que a gente, né, para que a gente apoie o desenvolvimento da embalagem desde a sua concepção, pensando em menor impacto ambiental, qual que é a melhor solução e circularidade. Então, como que você simplifica uma embalagem para que, no final, ela se mantenha no processo produtivo, não virando resíduo, e sim uma matéria-prima para o novo processo produtivo? E aqui eu trouxe alguns exemplos. O que é essa simplificação que eu tenho falado, né? Quando você usa mais de um material na embalagem, você dificulta a reciclagem, né? Você tem mais de um plástico no mesmo produto, o que um plástico pode ser contaminante para aquele processo de reciclagem. Então, ele tem um foco muito grande de criar soluções monomateriais, um único material, né? Então, só polietileno, só polipropileno, quer dizer, um único material para facilitar a reciclagem, e também o uso de material reciclado. Porque um grande desafio do reciclado é dar qualidade para o material para que a gente consiga utilizá-lo em diferentes embalagens, diferentes produtos, trazendo valor. Né? O desafio hoje muito grande da reciclagem do plástico é que, historicamente, o plástico reciclado foi usado para baixar valor, algo que não, né, assim, era redução de custo, era o foco. E isso fez com que, né, muito conhecido reciclado, às vezes nessas sacolinhas, né, de carregar, que vem cinza, às vezes com muito cheiro,
E o objetivo nosso é mostrar que é possível ter produto com qualidade reciclada, que traz esse conceito de menor impacto, sustentabilidade, circularidade, trazendo valor para a cadeia, e com isso a gente tenha mais volume de material disponível. Né? Quanto mais valor você traz para o reciclado, você puxa toda a cadeia. Uma cadeia que, inclusive, tem um impacto social extremamente relevante. Né? Quantos catadores não vivem, né? Você conversa com eles, eles falam mais de 50% da nossa renda vem do plástico, que a gente coleta, que a gente separa. Então, assim, é algo que, além dos impactos ambientais, tem os impactos sociais também. Então, eu finalizo aqui agradecendo o convite, deixando espaço aí, eu não estou conseguindo ver as perguntas, se tem perguntas, fiquem à vontade de fazê-los. Assim, é um prazer estar aqui, eu acho que a gente reforçar a importância da inovação, trazer inovação para o Brasil. A Braskem é uma empresa brasileira, é um orgulho que eu tenho muito grande de ver o que a gente está fazendo em prol de uma economia muito mais sustentável e olhando e aceitando e reconhecendo o impacto quando ele é negativo, né? O resíduo é um impacto negativo e a gente tem aí muito o que fazer. Muito obrigada. Vou parar aqui de compartilhar. Muito obrigada, Fabiana. Excelente apresentação. É muito bom a gente ver empresas voltadas com toda essa consciência e com ações proativas, né? Tem algumas perguntas, uma delas você mesma respondeu, que foi feita. A outra pergunta de Márcia Bergman, que pergunta se tem alguma iniciativa associada à indústria têxtil, mesmo que de forma indireta. Tá. Vamos lá. A Braskem, né, a gente produz polietileno e polipropileno, que não vai para a indústria têxtil. Assim, o que tem na indústria têxtil, vamos dizer assim, que vai é o não tecido, que a gente fala, que é TNT, e aqui tem a oportunidade de reciclar. Então tanto a gente fala de ráfia para big bags, a gente tem projetos para retorno deste material, mas o que vai realmente para a indústria têxtil é o PET. E o PET hoje já tem um percentual de reciclagem de mais de 50% no Brasil, sendo que deste volume, uma parte vai para próprias embalagens, que a gente chama de bottle to bottle, então tem hoje garrafas com conteúdo reciclado, e parte vai para a fibra, para a produção do PET reciclado. E aí tem indústrias, né, trazendo essa solução, e eu acho que é valorizando essa sustentabilidade do retorno. Muito obrigada. Até gostaria de mencionar que aqui no estado do Espírito Santo, onde eu resido, tem uma ONG que fez um levantamento para reciclagem justamente de plástico, porque das invenções feita em conjunta com a Vale, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, era o uso de polímeros vindos de reciclagem de PET e que ajudam até no combate da poluição de minério de ferro que você tem no ar, porque é um porto, é uma área que venta muito. Então, o estudo dessa ONG mostrou que não tinha, já existe uma reciclagem tão bem estruturada para o plástico que não tinha insumo para poderem produzir. Então, é muito interessante, porque a gente tem ainda a porcentagem de reciclagem no Brasil, pela Abrupel, que, se não me engano, uma associação, é muito baixa ainda. O Brasil tem uma porcentagem muito baixa de reciclagem, mas eu fico feliz de saber que vocês já têm 50% reciclado e que aqui também no estado a gente está vendo isso. Outra pontuação que eu queria fazer, que você não abordou, e como a gente está nesse tema de propriedade intelectual, né, com clima, eu dei uma olhada em quantos pedidos de patente a Braskem tem. Então, tem só no NPI ativos, né, 273 pedidos, mas se a gente olha mais globalmente, vocês têm mais de 300 invenções, né? A família de patentes é gigantesco, com vários pedidos de patente concedidos. Então, muito das tecnologias que você deve ter mencionado tem patentes, então isso eu gostaria que você reforçasse.
assim como vocês também têm pedidos de desenho industrial, assim como vocês também protegem por marca. Então, eu gostaria que você abordasse um pouco isso, porque não é todo mundo como eu que adora pesquisar e fazer as buscas e conhecer um pouco o portfólio de propriedade intelectual. E isso eu acho muito importante, porque o Douglas enfatizou a busca de informação tecnológica vindo em documento de patente, e vocês têm. E isso, como é publicado, essa é a contrapartida que vocês também dão para a sociedade, porque ela tem uma validade, e ela pode ser utilizada livremente em pesquisa, sem precisar autorização. Então, por favor, se pudesse falar um pouquinho disso, eu ficaria muito grata. Claro, obrigada aí pela pergunta. Primeiro, só para deixar claro a questão do índice de reciclagem de plástico em geral no Brasil, é 23%, é uma pesquisa feita pela Maxiquim. O PET é próximo de 50%, principalmente as embalagens de refrigerante, né, alimentício. E aí, dependendo dos plásticos, polietileno está em torno de 35%, polipropileno em torno de 20%, ou seja, a gente tem oportunidade, sim, de melhorar, e é isso que a gente está buscando. Com relação à propriedade intelectual, acho que esse é um ponto bastante relevante. A gente tem muito, assim, né? A gente tem uma equipe de inovação. Eu sou da área de negócio, de economia circular. Dentro da área de inovação, a gente tem plataformas focadas em desenvolvimento tecnológico e busca de proteção e protocolo, tanto das patentes até e quando está lá no começo dos provisionals. E aí, dentro dessa plataforma, a gente tem de reciclagem, então, tudo que a gente está avançando, tanto em processo, né? Quando eu disse, esse é processo inovador e está sendo desenvolvido internamente pela Braskem, a gente tem protocolado, não só no Brasil, como é global, também em vários países. Do ponto de vista de produto, tudo que é produto inovador, que a gente está conseguindo fazer uma blendagem diferente, com um aditivo diferente para utilizar em aplicações que não usavam reciclado, a gente também tem feito esse tipo de protocolo, então, tanto de processo quanto de produto. E o que é histórico, né, que eu acho que assim, é um orgulho muito grande para o Brasil, a gente tem a primeira planta, e assim, é a maior planta industrial comercial hoje no mundo, que é a produção tanto de eteno quanto de polietileno verde em Triunfo, vindo da cana-de-açúcar renovável, são 200 mil toneladas, a gente está fazendo um desgargalhamento agora de 60 para mais 60 mil toneladas, que deu startup agora, né, em março, e isso está também protegido. O nosso processo está protegido, e o que a gente está fazendo agora é ampliando, quer dizer, parcerias que a gente fez com uma empresa da Tailândia, para que a gente tenha esse produto renovável também na Ásia, nos Estados Unidos, com uma empresa de tecnologia que licencia tecnologia para que a gente consiga licenciar para outras empresas e que isso seja de fato algo global, porque se a gente vê hoje a produção de resina fóssil versus a renovável, o percentual é menos do que 1%. Então, o nosso objetivo é, sim, ter as nossas propriedades intelectuais e com o objetivo de compartilhar também e ampliar essa utilização de soluções tanto renovável quanto circulares. Obviamente que todos essas patentes não são somente para circular e renovável, mas hoje o maior foco de toda a equipe de inovação da Braskem é para esse objetivo. E outra plataforma que eu acho que é relevante, que está gerando também propriedade intelectual, é que a gente fala de novas gerações de processos, então, como que a gente consegue melhorar os nossos processos petroquímicos, e da outra parte, que é o que a gente chama de CO2 to chemicals, que é exatamente a captura e transformação em químicos, que isso pode, de fato, né, mudar os ponteiros das preocupações que a gente tem de mudança climática, de conseguir capturar todo esse CO2 que está realmente na atmosfera. Então, de fato, há um foco muito grande da equipe de inovação de desenvolver e proteger, fazendo todos os nossos protocolos, olhando o processo e produto. Muito obrigada. Aí tem mais 2 comentários, só mais rapidinho. Um deles que, né, estamos nessa área, já estão interessados se existem cargos na área de propriedade intelectual industrial na Braskem.
E a outra que perguntou se mantém a parceria com a UFRJ para desenvolvimento de inovações em embalagens. Sem dúvida, né? A gente tem uma parceria muito grande com a COP, com a UFRJ, muito grande de desenvolvimento, inclusive no processo de pirólise também. E com relação à nossa área aqui de propriedade intelectual, a gente, enfim, eu não sei se eu tenho vaga ou não, mas aí só para explicar como que funciona, a gente tem uma área de propriedade intelectual que está vinculada à área jurídica, que tem tanto, né, os formados em direito, que tem toda a preocupação jurídica, como os técnicos para avaliar e fazer aí, apoiar na escrita das patentes. Acho que é uma turma aí que a gente se fortaleceu, é uma equipe global, olhando todas as propriedades, e aí como que a gente faz, né? Na medida que eu tenho inovação, fazendo desenvolvimento, a gente utiliza dessas equipes, né? Elas são os apoios para escrever e a gente ter esse fluxo para garantir que o que eu estou lá desenvolvendo, eu estou indo proteger, né? Porque senão, vocês sabem, assim, quando você tem muitos inventores, às vezes você fica tão focada e você não se preocupa, e quando você vê, quer dizer, você já fez a divulgação sem proteger. Então, essa é uma preocupação em termos de fluxo que a Braskem tem passando por essa área. Eu que tenho a agradecer a sua participação, e isso também para quem é da Academia do NPI, isso é fantástico para que usem a Braskem também como exemplo, porque a gente sempre reclama muito da falta de cultura de PI, e vocês são um exemplo não só de PI, mas de economia circular, de sustentabilidade. Muito obrigada, tá, Fabiana? E tenham um excelente dia.